Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, dando continuidade à nossa cobertura pós-jogo da partida de ontem entre Barcelona e Getafe. Você que me acompanha há mais tempo já está acostumado, você que é novo por aqui, deixa eu te avisar. No dia seguinte a qualquer partida do Barcelona, nós temos o quadro O Dia Depois, onde a gente pega os principais meios de comunicação da Europa e entende o que eles estão falando sobre o Barcelona e sobre a partida que aconteceu no dia anterior. Então, nesse quadro, O Dia Depois, a gente vai passear pelos principais jornais da Espanha, tanto da capital quanto da Catalunha, e tentar entender qual é a opinião generalizada sobre o que, no vídeo de hoje, nós vamos abordar, foi a vitória de ontem do Barcelona por 3-0 contra o Getafe. Se você não entendeu muito bem a dinâmica, fica comigo que eu sei que você vai gostar. E se você já está aqui há mais tempo, você sabe o que eu vou falar agora no vídeo, né? Tá na hora do lembrete. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Você sabe que isso é de suma importância para o nosso canal continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, nesse nosso quadro O Dia Depois, vamos começar com o jornal que eu sempre começo, né? Já falei várias vezes. É o que eu acho mais interessante quando você quer acompanhar um pouco o dia a dia do Barcelona. O Mundo Deportivo. E o que a gente percebe aqui na capa do Mundo Deportivo são notícias falando muito mais da bola de ouro do que do jogo. Nós estamos no momento de um calendário em que as situações elas estão acontecendo muito rapidamente, né? Você, num domingo tem uma partida, no outro dia a bola de ouro, 2 dias depois tem outro jogo, depois tem mais uma partida no domingo, depois na quarta-feira é o jogo contra o PSG. Então nem tá dando tempo de haver uma repercussão muito grande do que está acontecendo taticamente nas partidas, né? Isso aconteceu já no vídeo do O Dia Depois que a gente soltou na semana passada, ou melhor, na rodada passada, no meio da semana anterior, e a gente estabeleceu ali, a gente teve que buscar, descer a barra de rolagem dos sites para conseguir encontrar notícias sobre o jogo do dia anterior, porque normalmente a galera já estava projetando o que aconteceria a seguir, e hoje não está sendo diferente. Você abre aqui o Mundo Deportivo, já tem o Laporta chegando na cerimônia da Bola de Ouro, e ele falando que o que ele espera, ou o que ele quer, é que um jogador do Barça ganhe o prêmio da Bola de Ouro. Você tem aqui algumas notícias sobre a situação física do Fermín e do Gavi. Isso aqui é interessante a gente ler com cuidado, né? Isso aqui é interessante a gente ler com cuidado, é uma informação importante, especialmente no caso da informação do Fermín. É uma notícia extremamente ligada à partida de ontem, e vamos aqui dar uma lida rapidinho, né? Está se falando de alívio com a situação do Fermín. Alívio com a situação do Fermín. Porque ele só estará 3 semanas ausente, que podem ser 2, dependendo da progressão. O normal é que ele perca a partida do Barcelona contra o PSG e só volte a aparecer ou na última rodada antes da data FIFA, o jogo contra o Sevilha, ou na primeira rodada pós data FIFA, que seria o jogo contra o Girona, né? Esse é o normal, é que ele só volte após a data FIFA, mas num prazo otimista, talvez ele consiga ter minutagem antes da data FIFA acontecer. Dos males o menor, por isso que é alívio. Pô, como assim aliviado? Pô? O cara vai ficar 3 semanas fora, quem é que tá aliviado? Os médicos e o técnico estão, porque uma lesão muscular grave poderia tirar ele por 2 meses, às vezes 3, e ele estava com muitas dores a princípio, ele estava com dor demais no momento do primeiro contato com a equipe médica, então houve uma certa preocupação, mas os exames mostram que a profundidade da lesão não é muito grande, não é uma lesão muito severa e que ele vai cumprir os prazos mínimos de lesão muscular. Lesão muscular, até a mais simples que tem, é 2, 3 semanas para recuperação. Dificilmente uma lesão muscular o cara volta na semana seguinte. Muito absurdamente raro. Pode ser um desgaste, uma sobrecarga, aí o cara volta na semana seguinte. Mas quando tá falando de lesão,
menos de um mês já é milagre. E no caso do Fermin, 3 semanas, menos de um mês, ele vai estar de volta. Quando misturar com a data FIFA, que são mais ou menos uns 10 dias em que não tem jogo de clubes, você vai ter o Fermin fora por um mês, mas não por conta da lesão em si, e sim pelo acúmulo de falta de datas para jogos de clubes, já que vai ter a parada para jogos de seleção. Vai ser bom para ele. Vai ser bom para ele. Essa data FIFA para ele ter um período a mais para treinar, para recuperar a melhor forma física e principalmente a partida seguinte ser contra o Girona. É a partida perfeita para ele voltar. O Girona que 2 temporadas atrás chegou a estar à frente do Barcelona até as últimas rodadas do Campeonato Espanhol, que chegou a liderar o Campeonato Espanhol na maior parte da primeira metade da temporada, não é o Girona que estamos vendo agora. O Girona de agora é o pior time disparado de La Liga, é candidato a Real Valladolid. É um time que tem que mudar muito e tem que se reforçar bem se quiser fugir do rebaixamento. A janela de janeiro do Girona tem que ser muito movimentada ou é rebaixamento certo. Então é o jogo perfeito para ele voltar, para ter minutagem, para reencontrar a melhor forma física e continuar sendo útil na sequência da temporada, como já vem sendo nas partidas anteriores. E aí também estamos falando aqui do Gavi, né? O Gavi também tem notícia, é uma notícia que a gente tinha especulado como possibilidade, mas que na semana passada o sentimento dentro do clube é que seria um ato desnecessário, mas no final das contas tomaram a decisão e o Gavi vai passar por uma cirurgia no joelho. Não é uma cirurgia que está diretamente relacionada à lesão que ele já teve. Não é uma recaída do rompimento de ligamento que ele já teve. Mas é uma cirurgia que vai ser necessária para cuidar de efeitos colaterais dessa lesão. Ou seja, ele não está com problema no ligamento, mas ele está com as articulações um pouco poluídas, sujas, por conta de inflamações que são decorrentes do problema que ele teve em novembro de 2023, aquele rompimento de ligamento do Gavi. De maneira que há um certo lado positivo, não é uma recaída da lesão que ele já teve, mas majoritariamente é uma notícia ruim, né? Porque corta a progressão do Gavi, que vinha desde a pré-temporada se encontrando bem nesse Barcelona de 2025 e que vai precisar dar uma pausa na sua progressão, primeiro por 3 semanas em que tentaram um tratamento conservador para evitar a cirurgia e depois por mais um mês que é para se recuperar da cirurgia que vai ser necessária, a famosa artroscopia. Não é uma cirurgia extremamente invasiva, o prazo de recuperação dele é de entre 1 mês e 1 mês e meio, na média 5 semanas, e ele também vai poder fazer uso da data FIFA para perder menos jogos. Além dos jogos que o Fermin deve perder, que serão contra Oviedo, Real Sociedad, PSG e Sevilha, o Gavi ainda deve perder as 2 primeiras partidas pós-data FIFA, perdendo o jogo contra o Girona e contra o Olympiacos. E a partida seguinte já é o clássico de 26 de outubro. Ele vai estar disponível para o clássico? Hoje é uma interrogação. Pode ser que sim, pode ser que não. Está bem em cima do prazo de recuperação. Aqui não é notícia, é só opinião. Eu acredito que no clássico ele não joga, porque é um jogo muito exigente, é um jogo muito desgastante, é um jogo que requer ritmo competitivo e ele não vai ter. Você não reaparece no clássico. Você reaparece na semana anterior ao clássico para ganhar minutagem e está pronto para contribuir naquele contexto. Então eu acho muito difícil que isso aconteça, embora clinicamente, no quesito liberação clínica, ele já não está mais lesionado, ele pode jogar, o prazo seria esse. Beleza? Então tem aí a atualização da situação física dos 2 jogadores, notícias que saíram hoje, decisões e exames que hoje foram revelados e que a gente trouxe aqui no Mundo Deportivo. O Mundo Deportivo que elogiou muito o Barcelona, elogiou muito o Ferran Torres pela partida de ontem. Tem aqui notícia, baixando a barra de rolagem. O Tubarão morde, doblete, que é quando o jogador faz 2 gols numa partida só, e números de atacante top.
Para quem não sabe, o Ferran Torres ele tem 4 gols, nenhum de pênalti, em 5 rodadas de La Liga. O artilheiro é o Mbappé, mas ali com uma ajuda significativa, não necessariamente porque os pênaltis foram mal marcados, não necessariamente por causa disso, mas porque estar na marca do pênalti te dá uma oportunidade a mais de elevar as tuas cifras. Excluindo pênaltis, o Ferran Torres é o artilheiro de La Liga, então são cifras, né? São números de atacante de primeira prateleira. Aí o Mundo Deportivo traz essa notícia aqui pra gente, né? Vamos lá pro Diário Sport, ainda um meio de comunicação catalão, para ver se eles estão numa dinâmica um pouco diferente. E aqui o Diário Sport está com uma capa dando menos cobertura para a bola de ouro, e mais cobertura para a situação do Barcelona a seguir, né? Para o que o Barcelona pode fazer agora que sabe que Fermin estará fora, pelo menos até a data FIFA. Aqui a primeira notícia do Diário Sport é: quais são as alternativas que Flick tem para Fermin? Foi até uma pergunta que eu fiz para vocês que me acompanham lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é o mesmo nome aqui do YouTube, blaugrana.brasileiro. Eu fiz um post na legenda explicando, né, que Fermin estaria lesionado e tudo mais. E na legenda eu faço a pergunta: mas quais são as opções que você, torcedor, enxerga? Porque posteriormente, né, principalmente quando entra na data FIFA, quando tem ali aquela pausa, a gente tem a oportunidade de fazer vídeos com conteúdos um pouco mais alternativos, né? Não tem jogo para cobrir, a gente tem uma liberdade maior de escolher o tema. Eu ia fazer uma temática de tentar entender quais são as opções além do Fermin que o Barcelona tem, só que o Diário Sport se antecipou, já soltou agora. E ele está trazendo aqui como opções, deixa eu ver. Deixa eu chegar na parte da notícia em que fala isso. Rafinha, Dro e Tony Fernandes. Né? O Rafinha, que a gente já viu utilizado ali naquela situação muitas vezes, já viu ele jogar de meio ofensivo muitas vezes. Se o Yamal voltar, a partir do momento em que o Yamal retornar da lesão, o Rafinha pode ser uma opção de rodízio com o Dani Olmo. Lembra, tem o Dani Olmo ainda para o time titular. Aqui é uma questão de discussão de opções, caso o Dani Olmo precise ser poupado, esteja desgastado, não esteja num bom dia. Quais são as opções? A primeira que aparece logo é a do Rafinha improvisado. Eu prefiro o Rafinha na dele, mas já falei várias vezes, em situação de emergência, cabe o Rafinha de camisa 10. Como planejamento inicial, como tentam fazer na seleção brasileira, teimaram que o Rafinha vai jogar por dentro, mesmo que a melhor versão dele seja jogando nas pontas. Você está disposto a sacrificar o melhor jogador brasileiro da atualidade. O melhor, e com folga. Você tá disposto a sacrificar o melhor jogador brasileiro da atualidade. Ao invés de deixar ele jogar na sua posição original, para mim isso é um absurdo. Se for para tirar Vinícius, para tirar Rodrigo, tira quem quiser, mas deixa o Rafinha na dele. Ele é o melhor brasileiro em atividade no momento. E na seleção brasileira querem forçar ele por dentro para poder encaixar todo mundo. Improvisa os outros, irmão. Deixa o Rafinha na dele. Mas no Barcelona, como solução de emergência, cabe. Não é que começaram a temporada pensando, cara, Rafinha vai ser meu camisa 10. O planejamento não era esse. Mas com lesões e necessidade de rodízio, ele cabe como uma solução de emergência. As opções que já são mais específicas, especialistas da posição, são o Dro e o Tony Fernandes. O Dro que apareceu de maneira meteórica, né? O Tony Fernandes a gente fala de muito tempo já. Há muito tempo a gente fala do Tony. A gente fala dele porque tanto ele quanto o primo, né, que é o Guile, eles são dois jogadores que chamam a atenção na base há bastante tempo. E projetava-se que eles em breve subiriam para o time principal e contribuiriam bastante. O Dro apareceu agora, né? Ninguém falava muito dele, ele joga muito bem na base, na reta final da temporada passada ele começa a chamar a atenção. O Hansi Flick olha ele na pré-temporada, decide dar oportunidade e ele vai muito bem nos jogos em que atua. Então a gente tem aí ou o improviso do Rafinha ou a juventude da molecada. Ah, mas não pode a molecada. Deus abençoe, como é que vai botar os moleques? Pô, irmão, se tu tá com medo de botar a molecada pra jogar, tu não conhece a história do Barcelona. É o que costuma dar certo. A gente tem mais exemplos de grandes contratações fracassando
Griezmann, Dembélé, Felipe Coutinho, do que a gente tem notícia dessa molecada talentosa dar prejuízo pro clube, né? Sobre a partida, vamos baixar a barra de rolagem para falar da partida. Vamos baixar a barra de rolagem aqui para encontrar notícias do jogo em si. Também muitas notícias aqui do Diário Esporte falando sobre o Ferran, mas aqui tem um outro elemento, né? Que no mundo deportivo, certamente se eu procurasse eu achava, mas aqui no Diário Esporte eu achei primeiro, que são os elogios ao Gerard Martin. Elogios ao Gerard Martin. Justos, né? Eu vou falar melhor sobre isso no nosso vídeo da noite, que é comentando os desempenhos individuais e emitindo notas para os jogadores. Só que é mais uma partida de extrema segurança do Gerard Martin. E nesse jogo, por uma questão tática, tendo que se projetar muito mais no ataque. Porque, e a gente falou isso na live pré-jogo, quando sai a escalação, se você olhasse os aplicativos de análise tática, todo mundo ia colocar o Ferran na ponta. Mas eu tinha a sensação que ele ia jogar dentro da área como um segundo atacante. E foi o que ele fez. Ele apareceu muito mais se projetando nas costas do Lewandowski do que recebendo a bola na ponta e tentando construir alguma jogada para assisti-lo. Então, você teria aquele corredor livre para o Gerard Martin ter que atuar no melhor estilo Baldé, né? No melhor estilo Alejandro Baldé. E ele conseguiu. Eu já falei isso outras vezes, mas vou repetir. A galera tem uma antipatia com o Gerard Martin que para mim não é justificada e que faz com que a galera não perceba que ele tem algumas qualidades, ele tem algumas facetas no jogo dele que são de altíssimo nível. Por exemplo, o cruzamento. A bola chega pro Gerard Martin chegar cruzando de primeira, ele enxerga muito bem onde a bola tem que ir e ele acerta. Dificilmente ele erra um cruzamento. Seja na linha de fundo, seja no bico da grande área, seja um pouco mais atrasado, ele já deu vários passes interessantes em todas as posições e raramente essa bola vai muito alta ou muito baixa. Geralmente ela vai exatamente onde ela tem que cair. E, galera, não é porque ele não é o melhor lateral esquerdo do mundo que a gente precisa fingir que ele não faz nada bem. Vamos falar mais sobre o Gerard Martin mais tarde, no vídeo da noite, só que está sendo muito elogiado, né? Lembrando que hoje, além do vídeo da noite, tem a live da entrega da Bola de Ouro. A gente vai cobrir a cerimônia, fazer live. Você pode me assistir reagindo a partir das 15 horas. Meus amigos, a gente tem aqui também, abriu o Diário AS, Jornal da Capital. Aqui não tem notícia do Barça. É tudo notícia da Bola de Ouro e eu acho que isso aqui é importante. Para quem que me acompanha e quer saber mais sobre a seleção brasileira, para quem me acompanha e quer saber um pouco mais sobre os rivais, em Madrid, a crise com o Vinícius Júnior, ela só cresce. E o Diário AS está trazendo várias notícias, muita cobertura sobre essa situação. Inclusive está falando que o Florentino Pérez chama o agente do Vinícius Júnior para uma reunião, essa reunião está acontecendo, e que existe o interesse no Real Madrid de escutar ofertas pelo jogador, né? Essa reunião, ela pode ser uma reunião para renovação, que é algo que parecia encaminhado uns meses atrás e simplesmente as conversas romperam, pararam de falar sobre a renovação do Vinícius, a diretoria e o seu agente, e agora tem aí, pode ser que essa conversa seja com esse objetivo. No entanto, cogitam no Diário AS, no Chiringuito de Rugones, que é um meio de comunicação pouco confiável quando o assunto é análise tática, mas que tem ali os seus setoristas muito bem relacionados dentro do Real Madrid, consegue trazer muitos furos de reportagem, enfim. Então, meus amigos, vamos ficar de olho aí. Tem algumas notícias de que o Real Madrid não quer recuperar o Vinícius, quer vendê-lo. Fora isso, só notícia da Bola de Ouro. A mesma coisa no Diário Marca, né? Já não se está falando muito do jogo do Barcelona, está se falando só da Bola de Ouro. Aqui o Diário Marca, o jornalista espanhol que volta para a Bola de Ouro, ele é
do Diário Marca. Na temporada passada ele era do Diário AS, agora ele foi pagar a cláusula dele, foi pro Diário Marca, que é o Alfredo Relânio. E aqui tem uma matéria do Alfredo Relânio falando sobre como é votar, falando sobre como ele escolhe, quais são os critérios que ele usa, enfim. E ele, aqui, só pra, talvez tenha gente curiosa com isso, né, já que ele é o espanhol que vota, ele fala que os critérios que são mais importantes são atuação individual, influência decisiva, né, então, o quanto o cara conseguiu ajudar o clube dele a alcançar seus objetivos, troféus, vem em segundo lugar. Ou seja, ganhar a Champions não é mais importante que fazer 50 gols na temporada, vem em segundo lugar, pelos critérios que a Bola de Ouro propõe para os seus analistas, e fair play financeiro já, estamos tão traumatizados, né? E o fair play esportivo, né? Classe e jogo limpo, dentro e fora de campo. Então a imagem que o atleta tem é o critério menos importante, mas está entre eles. Meus amigos, o que a gente tinha para comentar sobre notícias do Barça, sobre o dia depois, já foi. Então vamos se encaminhar para encerrar esse vídeo. Espero você daqui a pouco na nossa live acompanhando a cerimônia da Bola de Ouro. E lembrando que de noite tem mais vídeo, tem as notas dos jogadores. Só que antes de eu me despedir em definitivo e antes de você sair desse vídeo, deixa eu reforçar o lembrete. Não sai daqui sem curtir, se inscrever e hypar. Você ficou até o final é porque você gostou. Curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.